dela que essas notícias, esse marketing apelativo, falacioso, de que você vai se orientar a respeito de uso campeão extrajudicial, ou não só disso, de qualquer conhecimento técnico, e que isso vai ser suficiente para você ganhar rios de dinheiro, a gente tem que dizer, assim, eu tenho uma certa experiência de vida, enfim, eu advoguei muitos anos, 15 anos, alguma coisa desse tipo, sou titular de cartório há 5 anos, e a bem da verdade é que não tem fórmula mágica para você ficar rico do dia para a noite. A não ser que você tenha uma sacada genial, que invente realmente uma coisa, não tem essa possibilidade. Tudo é feito a construção de muito trabalho, muita dedicação, você até construir a sua reputação, até você ser respeitado, até você conseguir construir sua carteira de cliente como advogado, como tabelião, como registrador, como professor. A vida é assim. É verdade. Então, São degraus, né, professor? Não dá para pular, né? Não dá. Não tem como, professor, a viver. É coisa que só a vida vai poder te entregar. Só o tempo de estrada, as horas de voo é que vão conseguir te entregar. Você só vai saber voar bem com as horas de voo. É a mesma coisa você querer ter um filho, né, já com 10 anos, né, professor? É impossível, né? Exato. É impossível. Mas, enfim, feito esse pequeno grande parênteses aí sobre essas notícias, né, esse marketing que não sou muito favorável, eu acredito, professor, que assim, a uso campeão extrajudicial foi uma inovação muito importante. Mas eu também concordo com o professor que eu acho que vai ser um instrumento que ele vai acabar ganhando mais forma e vai acabar ganhando mais utilização com o passar do tempo. Por quê? Porque o brasileiro tem essa cultura de realmente buscar resolver os problemas ou as situações irregulares ou as situações não totalmente ajustadas quando estoura, quando pipoca o problema. Eu fui advogado há muito tempo e também acontece isso no balcão da serventia. Quando a pessoa vem te procurar é porque... Os 45 do segundo tempo, né, Rosa? Quando o sujeito vem falar com você, a vaca já foi pro brejo, já começou a confusão, ele já tá brigando com o vizinho. E agora ele falou, não, mas eu quero entrar com os campeões porque eu tô brigando com o vizinho. Eu falei, então, meu caro, mas agora que você tá brigando com o vizinho, não tem mais como resolver desse jeito. Ah, mas o que eu faço? Eu tenho que falar com o seu vizinho. Tem que sentar com ele e encontrar um ajuste que seja razoável, porque assim, o extrajudicial, ele vai até o momento em que as partes estejam concordando. A partir do momento em que as partes deixam de concordar, a partir do momento em que não haja uniformidade de conformações, é o juiz que tem que entrar. A gente não pode fazer nada. O advogado não vai poder fazer nada, o tabelião não vai poder fazer nada, é só o juiz que vai poder fazer. Então essa é a sensação que eu tenho de que, inclusive, a própria formação jurídica, eu saí da faculdade, eu lembro do curso jurídico, do curso de processo, de excelentes professores, mas era um curso voltado para uma preparação litigiosa, era um curso voltado para resolver esse tipo de situação. Então eu acho que com o passar dos anos, com essa nova visão, entendo eu, da formação jurídica, e eu acredito também que isso vai trazer implicações numa nova visão social também para a solução das questões que envolvam alguma implicação jurídica, eu acho que deve sim crescer a quantidade de uso campeões extrajudiciais. Mas a regra, doutor, é exatamente essa. Eu também, quando eu advogava, eu pegava de campeão quando chegava, porque a coisa já estava degringolada. E aí fica muito difícil, né, de conseguir resolver extrajudicialmente. Não tem como. Professor, tem uma pergunta boa também da Elisângela. Ela fala que é advogada em São Caetano do Sul. E ela pergunta, professor, primeiro ela faz elogio, ela fala que assistiu suas aulas da pós-graduação e adorou, parabéns pela didática. E ela fala também aqui, fala, professor, eu gostaria de saber por que tem cartório e tabelião de notas que lavra a escritura pública de posse, cessão de direitos possessórios, e tem cartório que não faz. Não há irregularidade nenhuma em lavratura de escritura de cessão de posse. O único cuidado que você tem que tomar, eventualmente, por exemplo, se eu não estiver errado, eu nunca lavrei, mas eu já ouvi dizer, por exemplo, o município de São Sebastião, que é um lugar onde tem muita posse, muita escritura de cessão de posse, se eu não me engano, lá no Código Municipal é uma hipótese de incidência do tributo de transmissão, ITBI. Enfim, é o cuidado que o tabelião tem que ter. Eu acho que não tem impedimento nenhum para a lavratura da escritura de posse, mas o tabelião, ele tem a função de profilaxia, ele tem a função de polícia jurídica. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que deixar muito claro para as partes exatamente o negócio jurídico que eles estão praticando, os efeitos do negócio jurídico que
está sendo praticado e o objeto do negócio jurídico. Alguns tabeliões resistem porque acreditam que estariam induzindo a parte a erro. Não me parece. Se você conseguir esclarecer a parte que aquele instrumento jurídico tem por objeto algo que não é o direito de propriedade e todas as implicações que isso traz, e fazer inclusive isso constar no ato notarial, me parece sim ser possível a lavratura da escritura da cessão de posse. É lógico que assim, tem algumas coisas que vão constar na escritura que vai ser mera declaração das partes. Por exemplo, a parte declara que exerce a posse por 10 anos. O tabelião vai fazer constar isso na escritura e isso é a declaração da parte. Mas não vai ter fé pública de que a parte está lá há 10 anos. A fé pública de que a parte declarou que está lá há 10 anos. E isso tem que se deixar claro também para o CDI, para o concessionário, né? Para quem está recebendo a posse. Porque às vezes o cara acha que como está passando no cartório, está tendo uma lavagem, uma limpeza, né? Está tendo uma recalchutagem. Uma garantia, um seguro, né? Tem até um aluno, professor, o Calil, que também é titular de cartório, ele fala, eu vejo que o tabelião hoje ele virou o quê? Um seguro. A sociedade quer o seguro. Sim. Mas assim, tem ali, me parece que existe uma certa questão de segurança, mas é importante também deixar claro o limite dessa segurança. Verdade. É que ele vai dar fé pública de que aquele sujeito, perfeitamente identificado, de fato compareceu na presença dele e manifestou a sua vontade, deu a vazão da sua vontade naquele sentido, com relação àquele determinado objeto. Veja, parabéns pelo entendimento, professor. Bastante interessante. Porque o cartório também, que é muito conservador, principalmente o tabelião, eu imagino, professor, que não consegue fazer nada, porque nunca a gente vai ter certeza 100%. Assim como um advogado, é causa-ganha, não tem causa-ganha, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, dar o que a gente pode entregar, mas não dá para garantir, né? Eu acho que sim. Eu acho que o único aspecto que é muito relevante aí, professor, é isso. É você deixar muito claro para o usuário do serviço, deixar muito claro para quem comparece lá na presença do tabelião. E, assim, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado de explicar, entre nós aqui, entre nós alunos, entre nós professores aqui, a gente pode usar um vocabulário um pouco mais rebuscado, termos um pouco mais técnicos, e as pessoas, nós que estamos conversando, e quem está recebendo, via de regra, está participando da live, consegue compreender esse nosso jargão, esses nossos termos. Quando você está num tabelionário de notas, lá na realidade, você sempre é um advogado. Mesmo às vezes chega pessoa que tem bastante dinheiro, tem pessoas bastante ricas, e você, por exemplo, você fala da usucapião ou eventualmente enfim, algum outro instituto jurídico, a pessoa precisa ser orientada, porque ela não tem conhecimento específico daquilo. Então, tem que conseguir esclarecer isso e numa linguagem mais palpável, numa linguagem mais singela, para que uma pessoa que tenha menos conhecimento técnico, ou às vezes nenhum conhecimento técnico jurídicos, possa conseguir vislumbrar do que você está falando. Senão você vai falar um monte de coisa, o cara vai ficar te olhando, vai concordar com tudo e não vai ter entendido nada, né? É verdade. Professor, chegou o grande momento, hein? Qual que é o hobby do professor? Vou falar, uma coisa que eu gosto é de praticar atividade física. Com o passar da vida, os meus membros, né, as minhas articulações começaram a ir piorando. Então hoje eu ainda consigo correr, tenho aproveitado para correr sempre que eu posso. Mas eu tenho andado tão corrido, mas aí na vida, que eu mal estou conseguindo correr, mas eu gosto muito de praticar esportes. E assim, esse é um hobby que eu tento manter, é uma coisa que eu tenho bastante prazer em fazer. Professor, outra questão também, eu sempre pergunto para os professores, para os convidados, hoje todo mundo, muita gente com depressão, ansiedade, tomando diversos medicamentos, né? Fluoxetina, cetralina, e vários medicamentos diferentes. A sociedade está muito doente, né? O lado espiritual, o lado psicológico. Que dica que o professor daria para a gente viver feliz, para ser feliz? Hoje em dia, com rede social, todo mundo... porque eu só mostro o lado bom, só as coisas só dão certo, o meu cartório, não é? A minha advocacia é melhor. E não é, né? A gente sabe que todo mundo tem problema. O quintal do vizinho sempre é mais bonito aparentemente, né? Mas todo mundo tem problemas, são problemas parecidos até. Qual o segredo para ser feliz hoje, professor, nesse mundo maluco que a gente vive pós-pandemia? Pós não, dentro da pandemia, né, que está aumentando cada vez mais agora. Professor, eu acho que o nosso bem mais precioso é o tempo. Eu acho que hoje a precificação do serviço
Vamos esperar um pouquinho. Parece que a internet do professor também caiu novamente aqui. Vamos ver. Acontece. Pronto. Normal, professor. Acontece. Eu acho Peraí, o som não tá saindo, professor. Tá saindo baixinho. Vamos ver o som agora. Quer ver? melhorou agora? Agora sim. Agora 10. Ótimo. Minha premissa, né? Eu acho que o tempo é o nosso bem mais valioso. A gente tem muitos compromissos, a nossa vida profissional toma muito do nosso tempo. Então, assim, o conselho que eu dou para que as pessoas tenham uma vida melhor é que elas façam uma gestão inteligente e uma gestão racional do tempo delas. Eu uso como exemplo eu por mim, eu acordaria e dormiria na companhia do meu filho. Um filho de 3 anos, e eu amo ficar ao lado dele, eu quero educar ele, eu quero ensinar tudo que eu sei para ele, enfim, é natural, eu amo meu filho. Parabéns, viu? Que idade maravilhosa, hein? Então, eu não tenho como fazer isso. Então, qual é o cuidado que eu tomo? É de fazer cada minuto que eu tenho disponível com o meu filho ser muito bom, ser muito oportuno. Então, eu estou com meu filho, não mexo no celular, não me envolvo com mais nada. Eu estou com meu filho. Então, tem dia que eu consigo ficar meia hora com meu filho. Eu adoraria ficar 2, 3 horas. Eu tenho meia hora para ficar com meu filho. Eu faço essa meia hora ser muito útil, ser muito proveitosa, ser muito boa. E foco, no final do dia, que a gente faz os balanços diários, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, foca o seu dia nesses momentos poucos, mas bons, que você teve ao lado de quem você ama, de quem você considera, e também de quem, por que não dizermos, das pessoas boas que estão ao seu redor. Voltando para o que a gente falou logo no começo do nosso encontro. As pessoas boas que a gente encontra ao longo da vida têm que ser mantidas perto de nós. Entende? Então, assim, mantenha relação com essas pessoas, converse com essas pessoas, tenha elas por perto e faça os momentos que você passa com essas pessoas bons. Porque é o nosso tempo, professor. Se a gente não otimizar a utilização do nosso tempo, da parte boa, para se entregar efetivamente à parte boa, porque se eu estiver com meu filho pensando no meu trabalho, eu não estou com meu filho. Entendeu? Então, assim... Não está nem lá nem cá, né, professor? Né? Exatamente. Então, assim, e depois que você fica meia hora, você fala, poxa, até que foi suficiente. É lógico que não foi, mas enche o seu coração de alegria. E isso é o combustível que acaba movimentando a gente. Esse é o nosso combustível, né? Essa alegria, essa recíproca de amor, de amizade, que a gente acaba levando, porque se ficar só no trabalho, o professor vai ficar doente. E assim, ficar no trabalho, dentro do trabalho, lá tem que estar concentrado. Mas quando você não está trabalhando, quando você está com seu filho, direciona todas as suas energias, direciona todo o seu envolvimento, toda a sua mente para aquilo que você está. Eu acho que isso é uma receita que eu uso, que não é infalível, lógico, né? Mas é uma receita que tem me ajudado bastante a poder dizer aqui com toda tranquilidade que eu sou uma pessoa feliz. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite, por esse bate-papo. A gente sabe da correria da vida um do outro. Pode ter certeza que esse bate-papo vai mudar a vida de muita gente. Não só com esse conselho maravilhoso que o professor deu, mas de fato explicou, deu uma aula aqui sobre tabelão de notas, o mundo do cartorário. E muito legal, professor, muito obrigado. Eu agradeço muito, ganhou um amigo. O professor é titular de qual cartório, professor? Qual que é a região? Palmares Paulista, sou tabelião de notas em Palmares Paulista, é na região de Rio Preto. Eu moro em Catanduva, que é uma cidade da região, e eu sou titular do cartório em Palmares, que fica a 20 km de Catanduva. Então eu vou e volto todo dia. Que legal, professor. Eu adoro essa região. A minha avó morou em Itajubi, minha falecida avó, a cidade do Limão, né? Tem o Jesus, né? E tem um tio que trabalha em Catanduva, Altimar. Não conheço. Despachante aí. Que legal. Bom saber, porque eu ando para esses lados, viu? Principalmente final do ano aí, vou visitar um, visitar o outro. Vamos almoçar juntos, hein? Vamos.
Vamos, não, já está combinado. Quando eu for para São Paulo, eu entro em contato com o professor, a gente toma um café e almoça em São Paulo, mas também Tá vamos bom. aqui na região. E quando quiser, depois vamos trocar o WhatsApp, quiser mandar mensagem, bater papo, alguma ideia, alguma palestra, tamo junto, tá? A gente tá aqui para se ajudar nessa vida curta e passageira. Pena que muita gente não sabe disso, né? É verdade. Obrigado, professor, pela essa amizade, esse presente que eu ganhei aí, viu? Eu também, foi um prazer enorme, podemos combinar outras. Tchau, professor. Um Obrigado. Quem acompanhou a gente também. Muitos elogios, todo mundo aqui, muitos elogios. Parabéns, professor. Valeu, um abraço, tchau.